Bom dia, pessoal. Eu, Graciele, meu grupo composto pela Amanda, Ângela, Isabela, Mariana e Paula, vamos apresentar hoje o seminário sobre como funciona o processo de execução na Justiça Trabalhista. Pode passar o slide, por favor. Então, de início, para a gente compreender a execução na Justiça do Trabalho, a gente tem que ter em mente que esse processo, essa parte do processo, vai incidir sobre o patrimônio do devedor, e não sobre a pessoa dele, como era antigamente. Desse modo, o artigo 789 do Código de Processo Civil, que tem aplicação subsidiária aqui no processo do trabalho, estipula que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Então, para a gente assim conceituar o que seria a execução trabalhista, ela se inicia com uma obrigação, um ajuste entre os particulares ou uma imposição sentencial do órgão próprio do Estado, né? E essa obrigação deve ser cumprida. Com isso, a execução é a prática da parte dos órgãos judicionais de uma vontade concreta da lei, que garante a alguém um bem da vida e que resulta de uma verificação, né? Após todo o processo de verificação da concretização desse direito. E esse processo, como eu acabei de falar, vai acontecer somente quando o direito já é constatado pelo magistrado e no caso, né, a sentença não é cumprida voluntariamente pelo devedor da obrigação. E a CLT vai disciplinar a execução no capítulo 5, nos artigos 876 a 892, que as meninas vão explicar mais detalhadamente no decorrer do seminário. Então, de início, a gente precisa compreender os princípios que vão guiar todo esse processo de execução. Inicialmente, nós temos o princípio da primazia do credor trabalhista. Então, assim, o foco da execução vai recair no credor, que no caso é a pessoa que tem que receber receber o que foi estipulado na sentença. Então, todos os atos têm que ser realizados para satisfazer esse crédito. E, além disso, esse crédito tem característica alimentar. Então, por isso que vocês vão entender melhor, assim, com os outros princípios, que esse processo tem que ser rápido, efetivo e tudo mais. Então, o artigo 797 do CPC, que também é aplicado aqui, diz que, ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente, que no caso aqui é o credor, né? Que adquire pela penhora o direito de preferência sobre os bens penhorados. Depois desse princípio, temos um meio menos oneroso para o executado. Então, assim, caso existam diversos meios para executar esse crédito, vai ser escolhido aquele que é menos oneroso, que dá menos trabalho, que não vai causar tantos danos para o executado, para proteger também a dignidade do devedor. E o artigo 805 do CPC também afirma isso. Depois, temos o princípio do título, que diz assim: na execução, o juiz precisa de uma confirmação explícita para ordenar os atos executivos. Como não se tem certeza absoluta do crédito, a lei estabelece uma certeza relativa decorrente desse título, que é justamente a prova legal ou integral de que existe um crédito. E esse é um pressuposto de todo tipo de execução, seja ela judicial ou extrajudicial. E, além disso, é exigível o título que não está sujeito, é apenas exigível o título que não está sujeito à condição ou a termo. Seguindo aqui o seminário, temos o princípio da redução do contraditório. Porque, assim, nesse ponto, depois do processo inteiro, o contraditório, né, o contraditório da parte, é limitado. Alguns autores sustentam que esse ainda permanece forte, justamente por conta do diálogo entre as partes, e o juiz permanece nesse meio. E ao devedor vai ser sempre oportunizado os meios legais para resistir às medidas executivas, mesmo que, assim, esses meios vão ser reduzidos em comparação ao que aconteceu anteriormente no processo. Então, seguindo também, temos o princípio da patrimonialidade, que por força do artigo
89, como eu li no início, a execução vai recair sobre os bens do devedor, mesmo que futuros. Também temos da efetividade, que o processo ele precisa ser apto para dar a quem tem direito na medida do possível. Tudo aquilo que ele tem direito, assim, e apenas isso. E, nesse caso, a efetividade se dá quando o crédito é pago ao credor do modo mais rápido o possível, justamente por conta da natureza alimentícia do crédito. Também temos o princípio da utilidade, que diz que nenhum ato inútil, como, por exemplo, a penhoras de bens de valores irrisórios e incapazes de sanar o crédito, poderá ser consumado. Então, apenas tem que executar aquilo que, de fato, vai realizar o que ficou convencionado, o que ficou definido na sentença. A seguir, também temos o princípio da disponibilidade, que o credor possui o direito de escolher se ele deseja ou não perseguir o crédito trabalhista, de acordo com o artigo 775 do CPC. Porém, essa é uma regra, né, do processo civil. No processo trabalhista, vigora no direito, né, trabalhista, vigora os princípios da irrenunciabilidade de tais direitos e da hipossuficiência do trabalhador. E justamente por conta disso, o juiz tem que se atentar no momento da desistência do autor em relação a esse direito. Tem que analisar se realmente quais foram os motivos, se está tudo certo, se ele quer realmente desistir. Além disso, tem o princípio da função social de execução trabalhista, que por conta da importância, né, dos direitos e das garantias da área do trabalho, os juízes têm que conduzir a execução de modo que o exequente receba o bem da vida pretendido o mais rápido possível, como eu já falei nos outros princípios, e que as atividades executivas sejam razoáveis, preservando sempre a dignidade humana de ambas as partes, não apenas do credor ou do devedor. Tem que ser um conjunto. E por fim não. A seguir tem o princípio da subsidiariedade, que no caso da legislação trabalhista, possuir alguma lacuna, o artigo 769 da CLT disciplina que o processo comum, o direito processual comum, vai ser fonte subsidiária do processo do trabalho, exceto quando essas normas forem incompatíveis com as normas trabalhistas. E, além disso, o artigo 889 da CLT vai dispor que aos trâmites e incidentes do processo da execução são aplicáveis, naquilo em que não contravierem ao presente título, os preceitos que regem o processo dos executivos fiscais para a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública Federal. E esse processo é disciplinado pela Lei 6.830 de 1980. E, assim, por conta do caráter mais recente do CPC de 2015, a jurisprudência tende a aplicar mais o CPC do que essa lei. Depois temos o princípio da ausência de autonomia da execução trabalhista, né? Que segue a tendência do processo civil. E a execução por título judicial figura como uma parte do processo, sendo uma fase do cumprimento de sentença, por conta do auxílio que essa mudança proporciona para a simplicidade e a celeridade do procedimento. E também da possibilidade de se iniciar de ofício pelo juiz, né, com base no artigo 878 da CLT. Mas esse início da execução de ofício se encontra limitado aos casos em que as partes não estiverem representadas por um advogado. Além disso, também temos o princípio do impulso oficial, que diz que cabe ao juiz conduzir o processo e cuidar deste para que seja tomado o rumo correto e as decisões sejam cumpridas, a fim de garantir o melhor interesse, né, ao mérito. E, em adição a esse princípio, a gente tem que conhecer o princípio da atipicidade dos meios executivos, que é consagrado no artigo 139, inciso 4º do CPC, que diz que o juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
Então, aumentou a maleabilidade dos meios que o juiz pode se utilizar, lógico que com prudência, na execução do crédito. E com a nova redação do artigo 878 da CLT, os atos executivos devem ser promovidos pelo exequente, mas o juiz ainda possui um espaço de atuação, como, por exemplo, a conferência da exatidão dos cálculos. Agora, eu vou falar sobre os pressupostos processuais e as condições da ação, que estão presentes mesmo na fase executória, para que tudo ocorra de modo válido e regular. E as condições da ação são similares às do processo civil, que são a legitimidade e o interesse de agir. E, nesse caso, é defendida a teoria da asserção, que diz que a simples análise da petição inicial ou do requerimento da execução tem que estar presente as condições da ação. E o juiz do trabalho deve prosseguir com o procedimento executivo. Só que essa teoria ela é mitigada, pois somente pode promover a execução aqueles que forem mencionados no título executivo ou quem a lei atribuir legitimidade ativa ou passiva. E no que toca ao interesse processual, nessa esfera da execução, e de acordo com a doutrina clássica, surge com a exigibilidade do título em razão do inadimplemento da obrigação nele consagrada, como descreve o artigo 786 do CPC. Já a doutrina moderna entende que essa condição surge com a alegação feita pelo autor da execução de que o título não foi cumprido. E sobre o mérito da execução, na fase executiva, consiste na pretensão de obrigar o devedor a satisfazer a obrigação consagrada no título, que detém justamente a força executiva. Por isso, como regra geral, não há julgamento de mérito na execução, porque isso já foi realizado previamente. E agora nós precisamos compreender o que seria o título executivo, executivo judicial e extrajudicial. O título executivo, em geral, é o documento que preenche os requisitos previstos em lei, contendo uma obrigação a ser cumprida, individualizando as partes devedoras e credoras da obrigação com força executiva perante os órgãos jurisdicionais. Como já falei, não existe execução sem título, e esse tem que possuir previsão em lei e a forma documental. Nesse sentido, o artigo 783 do CPC dispõe que toda cobrança de crédito será fundada em título de obrigação certa, líquida e exigível. E os títulos executivos são elencados no artigo 876 da CLT, sendo esses as decisões passadas em julgado ou das quais não tenha havido recurso com efeito suspensivo, os acordos quando não cumpridos, os termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério Público do Trabalho e os termos de conciliação firmados perante as comissões de conciliação prévia, além dos incisos do artigo 515 do Código de Processo Civil. Seguindo, os títulos executivos judiciais, como o próprio nome diz, são aqueles produzidos pela Justiça, sendo estes a sentença trabalhista transitada em julgado, a sentença trabalhista pendente de julgamento de recurso recebido apenas no efeito devolutivo, os acordos homologados pela Justiça do Trabalho, uma sentença penal condenatória transitada em julgado, sentença arbitral e a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. Por fim, os títulos executivos extrajudiciais são os termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério Público do Trabalho, os termos de conciliação firmados perante as comissões de conciliação prévia, a certidão de inscrição na dívida ativa da União, referente às penalidades administrativas impostas ao empregador pelos órgãos de fiscalização do trabalho, os títulos de crédito oriundos ou decorrentes da relação de trabalho. Então, agora, a Isabela vai dar seguimento ao seminário. Bom dia, gente. Pode mudar o slide, por favor. A execução por títulos executivos extrajudiciais é regida pela Lei 9.958 de 2000, e ela inseriu 2 títulos extrajudiciais: os termos de conciliação,
que são firmados ante as comissões de conciliação prévia, e os termos de ajuste de condutas. A execução trabalhista por título executivo extrajudicial, ela é um processo autônomo, pois não há uma fase de conhecimento. As fases da execução por título executivo extrajudicial no processo do trabalho consiste em a petição inicial, que é o título executivo e o requerimento da citação do acusado, presente nos artigos 798 e 829 do CPC, a citação do reclamado para o pagamento ou a nomeação dos bens em 48 horas, artigo 81 da CLT. No caso de um pagamento, terá a extinção da execução, artigo 881 da CLT. Caso não ocorra esse pagamento, haverá a penhora de tanto dos bens quantos bastem para a garantia do juízo, ou seja, independente da quantidade, no artigo 883 da CLT. Garantido o juízo, o executado ele poderá embargar a execução no prazo de 5 dias, nos termos do artigo 884, também da CLT, e a expropriação de bens em asta pública presente no artigo 888 da CLT. Apenas a petição inicial ela deve ser elaborada pelo exequente, instruída com os documentos e a necessidade da citação do executado, porque os atos subsequentes eles são iguais para os títulos executivos judiciais. Pode mudar o slide, por favor. A competência para execução trabalhista ela é disciplinada pela CLT no artigo 877 e 877-A. O 877 fala que é competente para a execução das decisões o juiz ou o presidente do tribunal que tiver conciliado ou julgado originariamente o dissídio. E o artigo 877-A é competente para a execução de título executivo extrajudicial o juiz que teria competência para o processo de conhecimento relativo à matéria. Essa competência ela é funcional, portanto, ela não pode ser alterada pela vontade das partes. Os títulos executivos judiciais, o juiz ou o tribunal que iniciou o processo antes da fase de execução que deve fazer o rito. Já o título executivo extrajudicial, o juiz ou o tribunal ele tem que ter competência para o processo em relação à matéria a ser discutida. Em caso de execução por carta precatória, aplica-se a súmula número 32 do TRF. Na execução por carta, os embargos do devedor serão decididos no juízo deprecante, salvo se versarem unicamente vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens. Há o entendimento de que se a execução da sentença for em primeiro grau de jurisdição, o exequente ele poderá optar pelo juízo local, onde estiverem os bens sujeitos à expropriação, ou pelo atual domicílio do executado, onde a remessa dos autos ela será solicitada ao juízo de origem, visando a celeridade e a efetividade da sentença. Entretanto, o juiz ele não vai poder agir de ofício, ele deve esperar a vontade do credor. A legitimidade para a execução ela é dividida em legitimidade ativa, ativa do espólio sucessores e ativa do espólio sucessores. A legitimidade ativa, presente nesse artigo 778 do CPC, ela fala que a execução trabalhista ela poderá ser promovida pelas partes do processo ou pelo juiz do trabalho em casos que as partes não forem representadas por advogado nos termos do artigo 878 da CLT. Essa possibilidade do juiz promover de ofício a execução, ela é peculiar do processo de trabalho, porque não interfere na imparcialidade do juiz, visto que ele não é parte do processo. E por isso ele pode dar os impulsos iniciais, como, por exemplo, a penhora de bens. De acordo com o artigo 114, inciso 8º da Constituição Federal, uma vez promovida a execução do crédito trabalhista, a parcela previdenciária ela deverá ser executada de ofício. Nos termos do artigo 878-A da CLT, a execução ela pode ser iniciada também pelo devedor para exonerar a obrigação. No artigo 778 do CPC,
tem a compatibilidade com o processo do trabalho, que fala que pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. Aí, no parágrafo 1º, fala sobre a sucessão ao exequente, que seria o Ministério Público, o espólio, os herdeiros ou sucessores do credor, sempre que por morte destes lhes for transmitido o direito resultante do título executivo. O cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos. O subrogado, nos casos de subrogação legal ou convencional. E o parágrafo 2º fala que a sucessão prevista no parágrafo 1º, que é essas que eu acabei de falar, elas dependem do consentimento do executado. Pode mudar. A legitimidade ativa do espólio e sucessores. O espólio, ele é um conjunto de bens que alguém, ao falecer, deixa e este possui legitimidade processual para prosseguir na execução, mesmo que não tenha personalidade jurídica. Em caso do falecimento do credor, nos termos do artigo 921, inciso 1º do CPC, o juiz ele deverá suspender a execução e determinar a habilitação dos sucessores. Para essa habilitação dos sucessores, deve ser juntada aos autos a certidão de óbito e a certidão de que o habilitante foi incluído, sem oposições no inventário, podendo ser homologada pelo juízo através de um despacho. Em caso de dúvida quanto a essa legitimidade, o juiz do trabalho ele poderá aguardar o desfecho do inventário na justiça comum para depois decidir. Da cessão do crédito trabalhista, ela é caracterizada pela transferência pelo credor trabalhista, sendo este empregado ou um prestador de serviço de que dê o seu crédito a um terceiro que não tenha uma relação com o processo, nem com a relação jurídica de trabalho. Tem uma jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, de 6 de outubro deste ano, que fala assim: cessão de crédito que passou a ostentar natureza civil com a sentença trabalhista de extinção, desnecessidade de notificação da cessão de crédito, instrumento que foi objeto de extinção em cumprimento de sentença, de plena ciência da reclamada, não podem os embargos alegar a própria torpeza em juízo, a fim de obter benefícios. Legitimidade passiva de um dos embargantes configurada, pois houve a desconsideração da personalidade jurídica da empresa reclamada em cumprimento da sentença trabalhista, que dá o exemplo da cessão de crédito. Pode mudar o slide. Do subrogado. O credor subrogado, ele é quem paga a dívida de outra pessoa. Então, ele assume os direitos, as ações, os privilégios e as garantias do credor primitivo, contra o devedor principal e os seus fiadores. As hipóteses na Justiça do Trabalho são restritas, pois se ocorrer, cessará a competência da Justiça do Trabalho e vai alterar a natureza do crédito. Essa jurisprudência também é do dia 19 de outubro deste ano, e ela fala sobre isso. Nos termos do artigo 857 do CPC, recaindo a penhora até a concorrência do executado, o exequente ficará subrogado nos direitos da penhora até a concorrência do seu crédito. Consoante previsão do artigo 778, parágrafo 1º, inciso 3º e parágrafo 2º do CPC, o subrogado cessionário do crédito pode dar início ao processo de execução ou nela prosseguir, independentemente da anuência do devedor. Ante a inércia do credor principal, o credor subrogado ele tem a legitimidade extraordinária para deflagrar o cumprimento dessa sentença, com o fim de perseguir o crédito penhorado em juízo. Sim. Dando exemplo também sobre do credor subrogado. Pode mudar o slide. A legitimidade passiva na execução, ela é a pessoa que figura no título como o devedor, que é presente no artigo 779. A execução ela pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo, o espólio, os herdeiros ou sucessores do devedor, o novo devedor que assumiu com o consentimento do credor a obrigação resultante do título executivo, o fiador do débito constante em título extrajudicial,
o responsável titular dos bens vinculados por garantia real ao pagamento do débito e o responsável tributário, assim definido em lei. Pode mudar, por favor. A responsabilidade patrimonial presente no artigo 789 do CPC fala o seguinte: o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento das suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. A execução, ela não é de caráter pessoal, mas ela atinge os bens do devedor. Portanto, com base no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 67 da Constituição Federal, somente quando estiver admitindo no texto constitucional a execução poderá ser pessoal, privando-o da liberdade. A responsabilidade patrimonial, de acordo com o Cândido Rangel Dinamarco, ela é conceituada como a suscetibilidade de um bem ou de todo um patrimônio a suportar os efeitos da sanção executiva, ou seja, os bens presentes e futuros do devedor ficam sujeitos à execução e eles são destinados à satisfação do crédito do exequente. A responsabilidade patrimonial secundária é quando essa responsabilidade patrimonial ela é atribuída a certas pessoas, mesmo que essas não constem nesse título executivo, e os seus bens estarão sujeitos à execução. Essa possibilidade não fere a ampla defesa ou contraditório, porque essas responsabilidades elas se justificam pela relação de proximidade com o devedor, visando assim a garantia do crédito. Esses responsáveis secundários podem resistir à execução através de embargos de terceiro ou de embargos à execução. A CLT, ela não disciplina essa hipótese, então a gente aplica o artigo 790 do CPC, que fala que são sujeitos à execução dos bens do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação reipersecutória, do sócio nos termos da lei, do devedor, ainda que em poder de terceiros, do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida, alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução, cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão do reconhecimento em ação autônoma de fraude contra os credores e do responsável nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. Pode passar o slide. A sucessão de empresas, ela é a transferência da titularidade de empresa ou estabelecimento, ou seja, é a transmissão completa do crédito e a assunção da dívida trabalhista entre o alienante e o adquirente envolvidos. No artigo 10 da CLT, ele fala que qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. E no artigo 448, também da CLT, fala que a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Tendo fundamento nos princípios da continuidade do contrato de trabalho, a despersonalização do empregador e a inalterabilidade do contrato de trabalho. Ademais, não exigem que o empregado tenha trabalhado para a empresa sucedida, garantindo uma solvabilidade do crédito trabalhista. O juiz do trabalho, ele pode reconhecer essa sucessão empresarial em qualquer fase do processo, inclusive na execução, porque o sucessor ele tem a responsabilidade patrimonial e ele pode reconhecer de ofício, por força do artigo 878 da CLT, que fala que a execução ela será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo presidente do tribunal, apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado. E no artigo 448-A, ele fala que, caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores, prevista nos artigos 10 e 448 desta consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor.
no parágrafo único diz que a empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada a fraude na transferência. Então, caracteriza que o sucessor ele responderá pela dívida integralmente, salvo em caso de fraude, em que a empresa sucedida responderá solidariamente. Em casos que a empresa sucessora não possui patrimônio suficiente para solver esse crédito trabalhista, a responsabilidade da empresa sucedida ela se justifica como uma medida inibidora de fraudes e de valores sociais, como a dignidade da pessoa humana, do trabalhador e a função social da empresa e da propriedade. Pode mudar, por favor. Da responsabilidade do sócio. Os bens do sócio, eles podem vir a ser chamados para execução, caso a sociedade não apresente bens suficientes, porque a responsabilidade deles é patrimonial. A desconsideração da personalidade jurídica, ela está presente no artigo 50 do Código Civil, que fala que em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Aí temos duas teorias. A teoria subjetiva, que fala que os bens do sócio eles podem ser atingidos quando a pessoa jurídica não apresentar bens para o pagamento das dívidas ou quando forem praticados pelo sócio com abuso do poder, desvio da finalidade ou confusão patrimonial ou ainda a má-fé. Já a teoria objetiva fala sobre a possibilidade da execução dos bens do sócio, mesmo que os atos destes tenha violado ou não o contrato, ou pode ocorrer através do abuso do poder. Ou seja, basta a pessoa jurídica não ter esses bens para dar início à execução dos bens do sócio. Isso é justificado em razão da hipossuficiência do trabalhador, da dificuldade que este reclamante tem em demonstrar a má-fé do administrador e do caráter alimentar do crédito trabalhista. Essa desconsideração da personalidade jurídica no processo do trabalho, ela pode ser feita em qualquer fase do processo. Então, o sócio ele tem o direito de invocar o benefício da ordem e requerer que os bens da sociedade sejam executados primeiro, mas ele precisa indicar onde esses bens estão, porque a responsabilidade ela é subsidiária em face da pessoa jurídica. Então, se a pessoa jurídica tem mais de um sócio, cada um ele vai responder pela integralidade da dívida, independente das suas cotas de participação societária. E a pessoa que pagar a dívida integralmente, ela poderá se voltar contra os outros e pedir para que pague, né? Em relação às sociedades anônimas, a responsabilização dos direitos dos diretores administradores, ela é possível, porque eles detêm a administração da sociedade, e não é possível que esses acionistas sejam responsabilizados. Já as sociedades sem fins lucrativos e as entidades filantrópicas, elas podem ser desconsideradas a personalidade jurídica, ficando a critério do magistrado a análise do caso concreto para obter um melhor resultado. Pode mudar o slide. Do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, ele é uma espécie de uma intervenção de terceiros, dando efetividade ao contraditório real e segurança jurídica ao patrimônio do sócio. No entendimento de Maurice Chiavi, o incidente ele não é adequado ao processo do trabalho, na fase da execução, porque o juiz do trabalho ele promove a execução de ofício. E o incidente ele é incompatível com a simplicidade e a celeridade da execução trabalhista. O artigo 855-A fala sobre o incidente da desconsideração da personalidade jurídica, no seu parágrafo 1º falando da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente.
Na fase da cognição, não cabe recurso de imediato. Na fase da execução, cabe o agravo da petição, independentemente da garantia do juízo. E cabe o agravo interno, se proferida pelo relator em incidente instaurado originariamente no tribunal. E fala que a instauração do incidente suspenderá o processo sem prejuízo de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar. A concessão da tutela cautelar, ela com bloqueio suficiente dos bens do sócio, ela é necessária, porque em casos em que a execução se dirige contra o sócio, significa que já houveram tentativas frustradas de encontrar os bens da pessoa jurídica. Então, coloca em risco o resultado útil do processo e a satisfação trabalhista. O incidente, ele pode ser instaurado nos autos em que tramita a execução, e o exequente deve fundamentar o requerimento da desconsideração da personalidade jurídica, podendo juntar prova documental. A partir disso, o sócio ou a empresa será citado para a apresentação da contestação em 15 dias, podendo juntar prova documental também. Posteriormente, haverá a instauração do incidente. Em caso de necessidade da prova oral, o juiz ele vai designar uma audiência e, concluída a instrução, proferirá uma decisão. Pode mudar o slide, por favor. Aí tem uma jurisprudência de junho deste ano que fala sobre o incidente. Ele fala que a desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual e não uma ação autônoma. Um incidente do processo e não um processo incidente. Dessa forma, verifica-se que a atual sistemática processual do incidente da desconsideração da personalidade jurídica não exige sua instauração por meio da formação de autos em apartado, sendo que sua instauração ela é realizada por meio da petição nos próprios autos, com ampla possibilidade probatória, inclusive testemunhal, se assim requerido ao juízo. A comunicação ao distribuidor ela tem por finalidade a anotação no sistema, atualizando o cadastro das partes do processo e não a sua atuação como um processo autônomo. O provimento CGJT número 1 de 2019, da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, estabeleceu em seu artigo 1º que, não sendo requerida a petição inicial, a desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 855-A da CLT, será processada como um incidente processual, tramitando nos próprios autos do processo judicial eletrônico em que foi suscitada, vedada sua autuação como um processo autônomo. Qualquer eventuais dúvidas, a gente está à disposição ao final da apresentação. Agora eu vou abordar alguns temas importantes em relação ao processo do trabalho. Primeiro eu vou iniciar do sócio que se retirou da sociedade há mais de 2 anos da data do ingresso da ação. Anteriormente, havia uma omissão da CLT a respeito dessa possibilidade. Então, existiam 2 entendimentos. O primeiro era no artigo 1003 do Código Civil, que dizia: a cessão total ou parcial de cota, sem a correspondente modificação do contrato social, com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e a sociedade. O parágrafo único dizia que, até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o concessionário, perante a sociedade terceira e pelas obrigações que ele tinha como sócio. Por outro lado, também, o artigo 1032, ele discorria que a retirada, exclusão ou morte do sócio não exime ou aos seus herdeiros da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até 2 anos após a averbada a resolução da sociedade, nem nos 2 primeiros casos, pelos posteriores e em igual prazo enquanto não se requer a averbação. Então, segundo esses artigos, o sócio que se retirou da sociedade, ele não responde pelas dívidas após 2 anos da data de retirada. Parte da jurisprudência se mostrava contra a aplicação do 1003 do Código Civil ao processo do trabalho, argumentando que a responsabilidade do sócio retirante persistia quanto aos fins trabalhistas, mesmo passados 2 anos. Isso porque o sócio estava na sociedade na época da prestação do serviço,
e usufruiu da mão de obra do trabalhador. Então, seria justo que o patrimônio dele também respondesse pelos débitos trabalhistas. Por outro lado, outros já entendiam que o artigo 1003 do Código Civil se aplicaria integralmente ao processo do trabalho, já que a CLT era omissa e também em razão da compatibilidade entre os princípios que regem a execução trabalhista. Para sanar essa dúvida, o artigo 10A, incluído pela Lei 13.467 de 2017, na CLT, ele surgiu para dar um fim nessa divisão de entendimento. Ele estabeleceu que o sócio retirante ele responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que ele figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência. No inciso 1 era a empresa devedora, no inciso 2 os sócios atuais e no inciso 3 os sócios retirantes. O parágrafo único também ele dispõe que o sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovada que houve fraude na alteração societária, decorrente da modificação do contrato. Então, esse artigo ele fixou a responsabilidade subsidiária do sócio retirante, pelo período que ele figurou na sociedade, mas limitado às ações trabalhistas ajuizadas até 2 anos da data da retirada, estabelecendo também a responsabilidade solidária em caso de fraude. Então, ficaram disciplinadas as seguintes regras. Primeiramente, responde a pessoa jurídica devedora, depois respondem os sócios atuais pela integralidade da dívida e, posteriormente, respondem os sócios retirantes. E o sócio retirante ele responderá subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas relativas ao período em que figurou como sócio. A responsabilidade do retirante ela se restringe também às ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato. E, por fim, que o sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando for comprovada a fraude. Então, observou-se, né, que muitos sócios eles se retiravam da sociedade quando ela estava com muita dívida trabalhista ou prestes a sofrer execução fiscal. Em razão disso, o sócio retirante, de acordo com o princípio da boa-fé objetiva, né, que deve nortear os negócios jurídicos, ao sair da sociedade, ele deveria retirar certidões que comprovem a inexistência de dívidas trabalhistas até a época da saída dele. Ou que, mesmo que elas existam, a sociedade tem o patrimônio suficiente para quitar essa dívida. Caso contrário, a responsabilidade do sócio ela vai persistir mesmo após fixado o prazo de 2 anos estabelecido no artigo 10A. O Jorge Luiz Souto Maior e o Valdete Severo, eles dizem que os sócios remanescentes e a empresa, se elas têm o patrimônio suficiente para suportar o débito, ok, mas caso contrário, essa liberação de responsabilidade, ela ia afetar o disposto no artigo 10A, né? No artigo 10. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não poderá afetar os direitos adquiridos por seus empregados. E também o artigo 448 da CLT, que diz que a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Agora, mudando de slide, eu vou complementar um pouco mais sobre o que a Isa já disse, que é a teoria inversa da desconsideração da personalidade jurídica. Significa, né, responsabilizar o patrimônio da pessoa jurídica pelos atos praticados por seus dirigentes que foram de forma abusiva e ilícita por interpretação evolutiva e teológica do artigo 50 do Código Civil e do artigo 28 do Código do Consumidor. A teoria ela se aplica ao processo do trabalho nos artigos 769 e 889 da CLT, porque ela objetiva fixar a maior garantia de solvabilidade, ou seja, o cumprimento das obrigações do crédito trabalhista. Inclusive, o STF já tem decisão nesse sentido. O artigo 50, parágrafo 3º do Código Civil, ele dispõe que, basicamente, a pessoa jurídica ela responderá pelo ato praticado pelo sócio quando houver um desvio de finalidade com o propósito de lesar o credor e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, confusão patrimonial, né, que é a ausência de separação entre os patrimônios, caracterizado pelo cumprimento repetitivo da sociedade de obrigações do sócio ou do administrador, transferência de ativos ou de passivos sem contraprestação e outros atos que seriam descumprimento da autonomia patrimonial. A jurisprudência trabalhista ela tem aplicado a teoria inversa da desconsideração da personalidade jurídica nas hipóteses em que
O sócio responsável pela empresa executada no processo do trabalho também é sócio de outra empresa que está solvente, e no caso do sócio da empresa executada, também é sócio de outras empresas, na hipótese de configuração de grupo econômico, que eu vou abordar mais para frente. Nestes casos, o patrimônio da pessoa jurídica ele pode ser atingido por dívida dos sócios, inclusive existem emendas já nesse sentido. Outro tópico que eu vou abordar agora são os bens do cônjuge ou companheiro. Pode passar. Nesse sentido, né, o artigo 790, inciso 4 do CPC, ele discorre que os bens do cônjuge ou companheiro, no caso que seus bens próprios, reservados ou de menção, respondem pela dívida. Isto porque, né, tem a presunção de que se as dívidas contraídas por um companheiro foram para benefício do casal, e porque, na maioria das vezes, os bens eles estão no nome do casal, ou então do companheiro que não é sócio. Obviamente, né, o outro companheiro ele pode, utilizando-se dos meios necessários e legais, conseguir derrubar essa presunção de que foi usado para o benefício do casal, para a manutenção do casal. Nessa perspectiva, eles deverão responder pelos créditos trabalhistas dos bens do casal, sempre que o cônjuge não conseguir provar que a renda usufruída da sociedade não foi destinada à manutenção da família. De igual modo, a jurisprudência vem se aliando nesse sentido. No que tange à responsabilidade do devedor subsidiário, a doutrina entende que essa responsabilidade subsidiária é secundária, porque ela deve esgotar os meios de satisfação da dívida com o devedor principal, para somente depois atingir o patrimônio do devedor subsidiário. Entendimento que ele vem sendo predominante na jurisprudência. Todavia, né, a doutrina que eu abordei para estudar essas partes, do Mauro Chiave, ele não enxerga dessa forma. Ele não enxerga que tem a necessidade de se esgotar os meios de execução em face do devedor principal. Ele afirma, inclusive, que a execução ela poderia se iniciar em face do devedor subsidiário, porque esse ele tem a faculdade de invocar o benefício de ordem, exigindo que para a execução se inicie primeiro pelo devedor principal. E para isso ele teria que indicar onde estão esses bens do devedor principal. É o que dispõe o artigo 795 do CPC. Ainda afirma que mesmo que a execução deva se iniciar pelo devedor principal, não é necessário que se esgote todos os meios. Se já foi citado e intimado e não quitar a dívida, já há mora do devedor principal, então o que justifica o prosseguimento da execução perante o devedor subsidiário, sendo aplicado ao processo do trabalho por força do artigo 769 e 889 da CLT. A execução ela pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo. A doutrina e a jurisprudência elas têm exigido que o devedor subsidiário ele tenha constado no título executivo para que seus bens possam responder pela execução em caso de inadimplemento do devedor principal. Inclusive, né, a gente tem a súmula 331, inciso 4, do Tribunal Superior do Trabalho, determinando esse fato. Este devedor subsidiário ele deve ter participado da fase do conhecimento e ser resguardado a ele o contraditório e ampla defesa, de acordo com a Constituição Federal. Se o empregado moveu a ação apenas contra o devedor principal, ele também pode ingressar com uma ação declaratória de responsabilidade ao devedor subsidiário, nos termos do artigo 91 da 19 da CLT. Porém, o Tribunal Superior do Trabalho também fixou o entendimento de não ser possível a ação declaratória autônoma perante o tomador para atribuição da responsabilidade subsidiária, porque geraria uma restrição ao contraditório e ampla defesa. Apesar desses posicionamentos diferentes, o Mauro Chiave ele considera possível o chamamento do devedor subsidiário na fase de execução, mesmo que ele não tenha integrado a fase de conhecimento do processo. Quanto à responsabilidade da empresa do mesmo grupo econômico que não participou da fase do conhecimento, que foi o que tratamos agora. Pode passar o slide, por favor. O artigo 2 da CLT, ele dispõe no parágrafo 2º, sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo que resguardado cada uma sua autonomia, integrem um grupo econômico, elas serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. O parágrafo 3º desse mesmo artigo, ele aborda que não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios,
sendo necessário para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrante. De acordo com a CLT, empregador típico é a empresa que assume os riscos da atividade econômica, que contrata, que assalaria e que dirige a prestação pessoal de serviços. A empresa, como a gente já estudou, né, em direito empresarial, ela é uma atividade destinada à produção, à circulação de bens e serviços, de acordo com o artigo 966 do Código Civil. A CLT, então, à luz dos princípios da função do contrato do trabalho e da proteção efetiva do crédito trabalhista, já vinha admitindo a formação do grupo econômico por coordenação, onde não há supremacia de uma empresa sobre as outras, o chamado grupo por coordenação. Quando surge o parágrafo 3º do artigo 2 da CLT, ao se referir do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta dessas empresas, ela consagra a teoria do reconhecimento do grupo econômico horizontal. Na doutrina, existem discussões a respeito dessa solidariedade do grupo econômico, se ela é ativa ou passiva. O Chiave, ele defende que o grupo econômico ele constitui um empregador único. Então, a solidariedade que decorre dela é ativa e passiva, porque o trabalho do empregado de qualquer uma das empresas vai beneficiar o grupo todo. Antigamente, né, a súmula 205, ela entendia que se o grupo econômico não tinha participado da fase do conhecimento, ele não poderia ser responsabilizado na fase de execução. No entanto, essa súmula ela foi cancelada, inclusive tem agora o enunciado 3 da jornada de execução trabalhista, que proferiu o entendimento que os integrantes do grupo devem assumir a execução na fase em que se encontra, uma vez que essa responsabilidade das empresas é solidária. O credor trabalhista ele pode, na execução, optar, então, que prossiga perante em face de qualquer empresa desse grupo. O parágrafo 3 ele aborda a caracterização do grupo econômico. Duas ou mais empresas, tendo cada uma delas personalidade jurídica própria, que estiverem sob a direção, controle ou administração da outra, e também a demonstração do interesse, uma relação de reciprocidade na forma que elas atuam, a efetiva comunhão de interesses, a atuação conjunta dessas empresas, né? Elas devem ter necessariamente uma vida em comum, elas não podem ser totalmente independentes uma da outra para figurar. A finalidade dessa lei ela foi tornar mais difícil a configuração de grupo econômico para fins de responsabilização trabalhista. Por fim, né, sobre esse tópico, o juiz do trabalho ele poderá aplicar a teoria do ônus dinâmico da prova, atribuindo a essas empresas executadas quando houver a demonstração de uma dessas hipóteses: identidade do sócio, interesse do integrado e efetiva comunhão de interesse e ação conjunta. Outro tópico importante que nós vamos abordar aqui também é da fraude à execução no processo do trabalho. A fraude de execução ela é um ato de rebeldia à autoridade estatal que foi exercida pelo juiz no processo, isso segundo o Cândido Rangel Dinamarca. Então, caracteriza a fraude à execução quando o devedor, diante de uma lide processual, ele onera ou grava bens sem ficar com patrimônio suficiente para quitar a dívida. Então, a declaração de fraude à execução ela é destinada a neutralizar essas alienações ou onerações por partes do executado, quando houver uma ação pendente, em que ficar com patrimônio suficiente para solucionar o processo, a fim de garantir o quê? A efetividade processual, a dignidade da justiça e o efetivo recebimento do crédito consagrado no título executivo. A fraude ela pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, inclusive em sede de embargos de terceiro. Isso porque ele é um instituto de ordem pública destinado a resguardar a dignidade do processo e a efetivação da jurisdição. Não há necessidade de ser uma ação própria, porque o juiz ele reconhecerá a fraude incidentalmente, nos próprios autos da execução. Para a fraude, independe se o terceiro adquirente do bem ele está agindo de boa ou má fé. Também vale lembrar que não se confunde fraude à execução, Instituto do Direito Processual, com o tipo penal de fraude à execução no artigo 179 do Código Penal. Para o Araquém de Assis, ele diz que o ato praticado em fraude à execução ele não é nulo e nem anulável. Apesar de existente e válido entre seus figurantes, é como se inexistisse para o credor. Ele poderá, então, requerer e obter a penhora dessa coisa, transmitida ou gravada a terceiro, como se ainda ele estivesse presente no patrimônio do executado.
O artigo 792 do Código de Processo Civil, ele assegura: a alienação ou a oneração do bem é considerada fraude à execução. Aí tem os incisos. O inciso primeiro, ele não é admitido no direito processual do trabalho, porque a Justiça do Trabalho ela não detém competência material para as ações fundadas em direito real. Então, esse inciso ele pressupõe a existência do litígio acerca dos bens e que estes venham a ser alienados ou onerados pelo devedor. Então, o inciso 1 não vale ao processo do trabalho. Por outro lado, o inciso 2, ele diz que quando tiver sido averbada no registro do bem a pendência do processo à execução na forma do artigo 828, se aplica ao processo do trabalho. Quando tiver sido averbada no registro do bem hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguída a fraude, também vai se aplicar ao processo do trabalho. E o inciso 4, quando ao tempo da alienação ou da oneração tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Essa conduta é frequente no processo do trabalho. E nos demais casos que forem expressos em lei. A fraude de execução, ela somente se caracteriza com a citação válida, porque é a partir desse momento que se configura a litispendência, Esse é o posicionamento predominante do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, alguns doutrinadores, como o Mauro, que eu já citei, ele entende que a citação válida, ela, como pontapé para a litispendência, ela não é a melhor solução, a melhor técnica processual. Porque no direito processual do trabalho, a expressão demanda pendente, ela deveria ser interpretada como sendo a propositura de uma ação, uma vez que não há o despacho inicial, então, sendo a notificação inicial o ato do diretor da secretaria, que é o artigo 841 da CLT. A partir da propositura de uma demanda em juízo, a expectativa do réu de responder pela dívida com o seu patrimônio. Então, se considerar a pendência da lide no momento da propositura da ação, prestigia os princípios do acesso real à justiça, da duração razoável do processo e também da efetividade jurisdicional. Concluindo, então, para que ocorra a fraude no processo do trabalho, exigem-se os seguintes requisitos: lide pendente, que se dá com a simples propositura da ação, alienação ou oneração de bens por parte do executado, em razão desses atos que torne ele insolvente, e também é irrelevante a boa-fé do terceiro que adquire o bem. No que tange agora a fraude à execução e fraude contra credores, que é o próximo slide, a fraude contra credores, ela encontra-se no capítulo dos defeitos do negócio jurídico, como sendo um vício de ordem social, que torna anulável a transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, em prejuízo de terceiros que reduzam o devedor à insolvência. Isso é o que dispõe o artigo 158 do Código Civil. Os negócios de transmissão gratuita de bem, a remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando ignorem, poderão ser anulados pelos credores quirográficos, como lesivos do seu direito. O parágrafo 1º diz que igual direito assiste aos credores cuja garantia se tornar insuficiente, e o parágrafo 2º dispõe que só os credores que já eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a anulação deles. A fraude também contra o credor, ela exige 2 requisitos segundo a doutrina. O eventus damini, que configura o elemento objetivo atinente ao ato ruinoso que é prejudicar o credor, tornando o devedor insolvente, e o concilio fraudis, que caracteriza o elemento subjetivo, que é o conluio, entre o executor e o terceiro, com a expectativa de prejudicar o terceiro, ou seja, é um instituto de má-fé. Na súmula 195, o STJ ele pacificou o entendimento no sentido de ser necessária a ação revocatória ou pauliana para anulação do ato praticado em fraude contra credores, não podendo o juiz pronunciá-la incidentalmente no curso do processo. A súmula é: em embargo de terceiro, não se anula o ato jurídico por fraudes contra credores. Para relembrar, a gente já viu em direito civil, a ação pauliana ela é uma medida jurídica pessoal movida pelos credores com a intenção de anular um determinado negócio jurídico realizado por devedores insolventes, ou em fraude em bens patrimoniais que seriam utilizados como pagamento de dívida numa ação de execução. Essa ação revocatória ou pauliana ela pode ser proposta desde que os seguintes requisitos estejam presentes:
que haja prejuízo para o credor, que não tem preferência em relação aos demais, que o negócio tenha levado o devedor à insolvência, que o credor não tenha preferência em relação aos demais e que haja anterioridade ao crédito, ou seja, os credores eles já existiam à época do negócio. A competência material para essas ações não é de competência da Justiça do Trabalho, porque ela não remete, né, à controvérsia oriunda ou decorrente da relação trabalhista. A fraude de execução e a fraude contra credores, elas se assemelham no ponto que ambas elas têm por objeto uma proteção do credor contra os atos do devedor que visam tornar ineficaz o pagamento da dívida. Mas elas também possuem diferenças, como a fraude de execução, ela é um instituto de natureza processual e atentória à dignidade da justiça, enquanto que a fraude contra credores, ela é um instituto de natureza civil e espécie de defeitos do negócio jurídico. Na fraude de execução, o prejudicado ele é o Estado, e na fraude contra credores é o credor. Por fim, também a fraude de execução, o negócio jurídico é ineficaz. Ele não há necessidade de uma ação autônoma para a declaração da nulidade jurídica desse negócio. Já a fraude contra credores, ela exige uma ação própria para a declaração de nulidade do ato, sendo o ato anulável. No que tange, por fim, o outro tópico que eu trouxe, é a fraude à execução penhora do bem imóvel. Na Justiça do Trabalho, tem sido muito comum que o terceiro que adquiriu o bem imóvel e depois ele tenha o imóvel penhorado em razão de declaração de fraude na execução, porque ele adquiriu do sócio da empresa que estava sem o patrimônio para solucionar o processo trabalhista. O cartório imobiliário, ele usufrui de fé pública. Então, em razão das seguranças das relações jurídicas e da seriedade que envolve a transferência de propriedade imóvel. Neste sentido, né, o costume, o bom senso, ele exige que o comprador de propriedade imóvel retire as certidões nos distribuidores cíveis, criminais, trabalhistas e outros serviços de proteção ao crédito para verificar se há alguma irregularidade, alguma dívida do devedor que seja capaz de atingir esse bem imóvel, né, que é o objeto do negócio. Mesmo tomando todas essas precauções, o adquirente ele pode ser surpreendido com a penhora do bem, em razão do devedor ser sócio da empresa e que é ré em processo trabalhista e não apresenta os bens para solucionar o processo. Então, em razão da desconsideração da personalidade jurídica, como eu e a Isabela já trouxemos, o adquirente ele acaba perdendo esse bem. Se o adquirente ele seguiu todas as medidas recomendadas, as certidões, as cautelas, agiu de boa fé, a fraude de execução de terceiro não pode ser declarada, né, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa que adquire o imóvel. Contudo, se provado que houve a tramóia, o conluio entre o adquirente e o sócio da executada, a fraude ela deve ser decretada e o bem vai ser contido pela Justiça do Trabalho. Bom, do ato atentatório à dignidade da justiça, nós iremos trabalhar sobre aquele devedor que, com interesse na preservação do seu patrimônio e dos poderes que exercita sobre ele, ele pratica atos profundamente antijurídicos em face do interesse de terceiro. Durante a execução, o contraditório ele é mitigado, ou seja, ele é menos intenso, pois a obrigação ela já está consagrada no título executivo. Assim, não é lugar para o executado levar vantagem, ocultando os bens disponíveis à penhora e procrastinar o bom andamento do processo. Nesse sentido, então, as atitudes do executado que inibem a atuação da justiça em prol da satisfação do crédito devem ser punidas. O artigo 774 do Código de Processo Civil, ele dispõe que considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva, ou seja, a conduta ativa, ou omissiva, a passiva do executado, que é o devedor, né? Que frauda a execução, se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos, dificulta ou embarga a realização de penhora, resiste injusticamente às ordens judiciais, né? E intimado não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. E também o parágrafo único, ele fala que nos casos previstos neste artigo,
o juiz ele vai fixar uma multa em montante não superior a 20% do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual. Bom, aqui o caput do artigo, ele considera como ato tentatório o devedor que por conduta ativa ou passiva, ele tem a finalidade de dificultar ou impedir o sucesso da execução, destacando o dever de cooperação que ele possui na fase executiva. Aí os meios, né, são a fraude à execução do primeiro inciso, e o segundo inciso ele fala, né, daquele que se opõe. Aqui, inciso 2, se encaixa o devedor que dá sumiço nos seus bens, esconde-se para não ser encontrado, dilapida o seu patrimônio, ilude credores e dificulta a execução, assume dívidas vultosas, bem como aquele que nomeia bens alheios à penhora. No inciso 3, é uma novidade do novo Código de Processo Civil, né? Porque o devedor ele não deve dificultar, ou embaraçar a realização da penhora, devido à importância desse ato para a efetividade da execução. O inciso 4, o devedor ele deve cumprir as ordens judiciais, salvo manifestamente ilegais. E resistir injustificadamente nesse sentido significa ocultar ou criar entraves ao cumprimento dos atos executórios. No inciso 5, exige-se em prazo fixado pelo juiz que o devedor ele indique onde estão os bens passíveis de execução e os valores, a prova de sua propriedade e a certidão negativa de ônus, se for o caso. Já no parágrafo único, o juiz ele pode, ele vai fixar, multa não superior a 20% do valor atualizado do débito em execução aos casos descritos neste artigo, o qual será revertido em proveito exequente. Essa multa, ela será satisfeita pelo executado nos próprios autos, sem o prejuízo de sanções por litigância de má-fé. Quanto à execução provisória na execução da Justiça do Trabalho, o artigo 899 da CLT, ele dispõe que os recursos são interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste título, permitida a execução provisória até a penhora. Assim como a execução provisória, se entende a execução de um título judicial que ele está sendo objeto de recurso recebido apenas no efeito devolutivo. Quanto ao requerimento da execução provisória, ele será feito pelo exequente, que juntará aos autos cópias do processo, conforme o artigo 522 do CPC, que se aplica ao processo do trabalho. Após autuado o requerimento da execução provisória, acompanhado da cópia das peças processuais, será extraída a carta de sentença, que será o entendimento da execução provisória. Ela pode ser requerida pelo juiz da causa do primeiro grau ou nos tribunais pelo relator do recurso. Já quanto ao exaurimento da execução provisória, parte da doutrina diz que é a penhora. Ela se exaure na penhora, que é a garantia do juízo. Nela, há a construção de bens suficientes para a cobertura de todo o crédito que está sendo executado. Entretanto, há uma divergência doutrinária sobre a execução provisória trabalhista parar na penhora, ou ser também apreciados os incidentes da penhora, invocados por meio dos embargos da execução e ainda eventual agravo de petição. Ao tratar da nova execução provisória do processo civil e sua aplicabilidade no processo de trabalho, temos a execução provisória de sentença, disposta no artigo 520 do CPC, que diz: o cumprimento provisório da sentença, impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se aos seguintes regimes. O inciso 1, ele traz que corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que ele se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. Assim, tanto no processo de trabalho quanto no processo civil, a execução provisória, ela depende da iniciativa do credor, que será responsabilizado pelos danos causados ao executado, se o título que fundamenta a execução for alterado em grau de recurso. Portanto, a responsabilidade do exequente pelos danos causados ao executado, se houver alteração na decisão, será objetiva
independente de culpa. Basta o nexo causal entre a atividade executiva e os danos provocados ao executados para o devedor do exequente indenizar o executado. O inciso 2, ele fala que fica sem efeito sobrevendo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos. Nos termos deste inciso, caso a decisão seja alterada ou anulada, ficará sem efeito a execução provisória, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidados eventuais prejuízos nos mesmos autos, por arbitramento. Já o inciso 3, ele fala que se a sentença, objeto de descumprimento provisório, for modificada ou anulada, apenas em parte, somente nessa parte, então ficará sem efeito a execução. Já o inciso 4, ele fala que o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. O inciso 4, então, ele vai dizer que o levantamento de dinheiro na execução provisória é impossível, salvo mediante caução. Assim, este inciso, ele veda o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem alienação de propriedade ou dos quais possa resultar grave dano executado, sem prestação de caução por parte do exequente, arbitrada pelo juiz e prestada nos autos. Caução, lembrando aqui, é uma garantia de natureza processual, em que o exequente ele vai indicar um bem ou se compromete a uma obrigação pessoal, fidejussória, que serão destinados ao ressarcimento dos danos futuros causados ao executado, caso o título executivo que embasa a execução seja alterado em grau de recurso. Essa caução não possui natureza cautelar, pois se trata de ato próprio do processo de execução e não é exigido pelo juiz de ofício, mas sim pelo executado. O artigo 521 do Código de Processo Civil, também com aplicação subsidiária ao processo de trabalho, ele possibilita a liberação de valores em execução provisória independente de caução, quando o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem, o credor demonstrar situação de necessidade, perder o agravo do artigo 1042, a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com o súmulo da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça, ou em conformidade com o acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. No inciso 1, que ele fala do crédito for de natureza alimentar, aqui se inclui o crédito trabalhista, de natureza alimentar, como o próprio inciso fala. No inciso 2, apresentando essa situação de necessidade, apresentando o seu estado de necessidade econômica, por exemplo, uma declaração de pobreza. O inciso 3, quanto ao agravo, esse agravo ele se dirige às hipóteses de inadmissão dos recursos especial ou extraordinário. No âmbito trabalhista, aplica-se a presente hipótese a situação em que o agravo discute a inadmissão do recurso de revista para o TST. O inciso 4 aplica esse inciso, quando a sentença ela estiver em consonância com o súmulo do STF ou do TST, ou com o acordo preferido no julgamento de casos repetitivos, tanto no STF como no TST, e assim não há a necessidade de caução. E o parágrafo único ele vai falar que a exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Diante dessa regra, então, surge um questionamento sobre a aplicabilidade dessas disposições, pois o artigo 899 da CLT, ele determina que a execução provisória vai até a penhora. E nesse caso, é inaplicável o disposto do artigo 521 do CPC, por não haver omissão da consolidação. Todavia, a doutrina majoritária, ela entende ser compatível a aplicação, sim, do artigo 521 do Código de Processo Civil ao processo do trabalho, devido à relevante função social da
execução trabalhista e do caráter alimentar do crédito trabalhista. Além disso, o artigo 899 da CLT, ele não disciplina a hipótese de levantar dinheiro na execução provisória, abrindo espaço, então, para a aplicação do artigo 521 do CPC. Nesse sentido, nós temos o enunciado 112 da Segunda Jornada Nacional de Direito Material e Processual do Trabalho, da Ana Matra, que fala: os artigos 520 e 521 do CPC são aplicáveis ao processo do trabalho, sendo admitida a liberação de depósito em dinheiro, independente de caução. Em contrapartida, há a possibilidade de liberar o dinheiro ao reclamante e, posteriormente, a decisão ser alterada. Nesse caso, o CPC ele dispõe que o exequente deverá restituir o valor e ainda indenizar o executado pelos prejuízos decorrentes da execução. Podemos concluir aqui, neste tópico, que nesse caso, então, privilegia-se a efetividade processual em detrimento da cautela processual de proteção do patrimônio do devedor. Da penhora de dinheiro na execução provisória, se tratando de execução provisória em específico, a jurisprudência do TST, à luz do CPC de 73, firmava-se no sentido de que era incabível a penhora de dinheiro e o bloqueio de contas bancárias, atendendo ao princípio da execução pelo meio menos oneroso executado. Porém, com a alteração do Código de Processo Civil em 2015, a súmula 417 do TST passou a ter a seguinte redação: não fere direito líquido e certo do impetrante o ato judicial que determina a penhora em dinheiro do executado para garantir crédito exequendo, pois é prioritária e obedece à gravação prevista no artigo 835 do CPC de 2015. Havendo discordância do credor em execução definitiva, não tem o executado direito líquido e certo a que os valores penhorados em dinheiro fiquem depositados no próprio banco, ainda que atenda aos requisitos do artigo 840, inciso 1 do CPC de 2015. Assim, a Corte Trabalhista ela resolveu cancelar a orientação no sentido da impossibilidade de penhora em execução provisória, pois o devedor ele não tem mais direito à execução menos gravosa, conforme o artigo 805 do CPC. Da execução provisória de obrigação de fazer. A CLT ela não disciplina de forma específica a execução provisória de obrigação de fazer, porém possibilita a execução de obrigação de fazer antes do trânsito em julgado, conforme o artigo 659, inciso 9 e 10. Nesse sentido, os juízes das varas do trabalho podem conceder liminares para tornar sem efeito as transferências abusivas e reintegração de dirigente sindical antes do trânsito em julgado da decisão final em cognição sumária. Ademais, não há que se falar em risco de dano irreparável ao empregador, pois, ao determinar a reintegração do empregado, o empregador, apesar de ter que pagar os salários, ele irá ter os serviços prestados. Exemplo disso é a possibilidade de reintegração de emprego em sede de antecipação de tutela, conforme jurisprudência do TST. Quanto à audiência durante a execução, nem a CLT nem o CPC prevêem essa possibilidade. Porém, a tal prática ela vem acontecendo em alguns tribunais regionais de trabalho, com resultados satisfatórios, principalmente naqueles processos em que a execução se alastra por tempo razoável, sem solução, e então o juiz ele intervém para a realização desse ato. Exemplos são as audiências para a tentativa de conciliação entre as partes, na qual o executado, que não tem como pagar a dívida no valor integral em uma única prestação, propõe o pagamento em algumas parcelas. O chamamento das partes em juízo durante a execução encontra suporte no artigo 772 do CPC, que se aplica analogicamente ao processo de trabalho. A audiência na fase executiva também pode ser realizada para saneamento do processo, diálogo direto do juiz com as partes, repressão e prevenção de atos atentatórios à dignidade da justiça e também resolução de incidentes processuais. Lembrando que nessas audiências pode ser convocados terceiros, como trata o inciso 3º do artigo 772 do CPC. Uma observação importante é que alguns juízes têm aplicado subsidiariamente à audiência de conciliação na execução trabalhista a multa prevista no artigo 333, parágrafo 8º do CPC. Essa multa, ela trata do não comparecimento das partes à audiência de conciliação,
na fase de conhecimento. Essa comunicação, então, tem por finalidade ressaltar a importância da audiência conciliatória na execução. Nesse tópico da execução em face da massa falida e empresa em recuperação judicial, é preciso conceituar o que vem a ser recuperação judicial. Para o Marcelo Mauad, recuperação judicial é uma ação judicial na qual o devedor, seja ele empresário ou uma sociedade empresária, busca sua reabilitação mediante a apresentação de um plano aos seus credores e a aprovação resulta em favor legal concedido judicialmente, que importa na assunção de diversos compromissos pelos interessados. Ou seja, a empresa que ela está com dificuldade temporária, ela ganha um prazo mais dilatador para pagar os credores e voltar a ter uma saúde financeira. Este fenômeno ele é regulado pela Lei 11.101 de 2005 e, conforme seu artigo 47, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Assim, essa recuperação ela não gera efeitos para os créditos constituídos após o seu pedido. Quanto aos prazos, a empresa em recuperação ela tem 1 ano para pagamento das dívidas trabalhistas inscritas no plano dentro de 180 dias, contados o deferimento do processamento da recuperação. Caso as dívidas vencidas à época do deferimento não estiverem inscritas no plano de pagamento dentre esses 180 dias, a execução prosseguirá na Justiça do Trabalho. Como nós podemos observar, a falência ela é um processo judicial complexo, né, em que são arrecadados bens do devedor e nesses bens são concentradas diversas execuções, como tributárias, trabalhistas e civis. E posteriormente esses bens eles serão alienados e com o valor pagarão os credores. Quanto ao limite dos créditos trabalhistas, o artigo 83 da Lei 11.101 de 2005 dispõe que eles terão privilégio de até 150 salários mínimos. Os que ultrapassam esse valor serão habilitados na falência como créditos quirografários, ou seja, sem preferência. Se já tiver ocorrido penhora antes de decretada a falência, a maioria das doutrinas, elas entendem que a asta pública deverá prosseguir na Justiça do Trabalho, mas o produto deverá ser revertido em prol da massa falida. Da alienação de bens durante o procedimento de recuperação judicial e a sucessão para fins trabalhistas, a Lei 11.101 de 2005 traz em seu artigo 141, inciso 2, que havendo alienação de bens na falência, não há sucessão para fins trabalhistas. O artigo ele dispõe que na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata o artigo 142. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão dos arrematantes nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho. Todavia, esse dispositivo ele se confronta com os artigos 10 e 448 da CLT, pois a legislação trabalhista ela não exclui a hipótese de sucessão de empresas ou de empregados quando a empresa estiver em estado falimentar ou em recuperação judicial. Sobre o assunto, o Maurício Chiavi, ele aponta em sua doutrina que a situação do comprador de bens de massa falida está em situação especial, e isso justifica a ausência de sucessão. Ademais, o objetivo da lei é propiciar que a empresa falida volte a funcionar. Então, por se tratar de legislação especial e específica, a Lei 11.101 ela vai prevalecer sobre a regra geral dos artigos 10 e 448 da CLT. Já se tratando de recuperação judicial, não há disposição legal que exclui a sucessão trabalhista na alienação de bens, como existe quanto à falência que eu acabei de citar. O artigo 60, parágrafo único da Lei 11.101, dispõe que o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do dever de qualquer natureza, incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 141 dessa lei. Assim, para a recuperação judicial, prevalece o disposto no artigo 10 e 448 da CLT, como a Isabela já explicou anteriormente. Agora, a Ângela irá dar continuidade ao assunto.
Oi, gente, bom dia. Bom, vamos lá. Sobre a execução em face de empresas em liquidação extrajudicial, quando se trata desse assunto, a execução trabalhista, ela é direta, né? E não há deslocamento da competência e nem a necessidade de habilitação do crédito trabalhista no acervo patrimonial da entidade liquidanda. Carlos Henrique Bezerra Leite, ele adverte que importa registrar que a liquidação extrajudicial e a falência são institutos absolutamente distintos e, portanto, não criam um juízo universal, onde os créditos devem ser habilitados. Embora tanto no Estado falimentar quanto na liquidação extrajudicial haja uma semelhança, né, no que diz respeito às dificuldades financeiras, nessa última, a extinção do reclamado, que continua exercendo atividade econômica. Né? E por essas razões, que a execução promovida em face do devedor, em liquidação extrajudicial, continua na esfera da jurisdição trabalhista, até a total satisfação do credor, como se infere no artigo 884 da CLT. E aqui vale a gente dizer também que no processo do trabalho, o ato declaratório da liquidação extrajudicial não obsta o direito ao ajuizamento da ação contra a empresa liquidanda e nem o prosseguimento das ações e execução em que ela figure como ré ou executada. Bom, em sentido contrário a isso, o artigo 18 da Lei 6.024, de 74, determina a suspensão das execuções em curso. Mas, no entanto, conforme já sedimentado em doutrina e jurisprudência, o referido dispositivo ele é inconstitucional, né, porque ele atenta contra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 52, inciso 35 da Constituição Federal. Bom, agora sobre a execução de obrigações de fazer e não fazer na Justiça do Trabalho, a gente tem que entender que a obrigação de fazer, ela encerra um ato que deve ser praticado pelo devedor. Já a obrigação de não fazer encerra a obrigação do devedor de se abster de praticar um ato. No processo do trabalho, na maioria das vezes, a execução da obrigação de fazer está acumulada com a execução das obrigações de pagar. Né? E na prática, o juiz do trabalho ele expede um mandado para cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, fixando um prazo para cumprimento, sob consequência de multa diária para o não cumprimento. E é frequente nas execuções desse tipo a conversão da obrigação em indenização por iniciativa do próprio credor mesmo, que se desinteressa pelo cumprimento da obrigação de fazer. E também, muitas vezes, na própria sentença já tem a fixação de indenização ou conversão em pecuniária para o descumprimento das obrigações de fazer ou não fazer. E aqui são exemplos frequentes de obrigações de fazer executáveis na Justiça do Trabalho, que tem a reintegração de empregado estável com a garantia do emprego, anotação do registro do contrato de trabalho na CTPS do empregado, determinação para o empregador para que ele promova o empregado, né? Obrigação de entrega de guias de seguro-desemprego ou TRCT, né? E agora, sobre as obrigações de não fazer, Carlos Henrique Bezerra Leite, ele exemplifica que são as seguintes, né? A proibição de transferência ilegal ou abusiva de empregado para localidade diversa que o resultado do contrato de trabalho e proibição de um ato do empregador que implique prejuízo direto ou indireto ao empregado com alteração da forma de pagamento de salário fixo para as comissões. Bom, transitado em julgado, a decisão que contém a obrigação de fazer, o devedor ele vai ser citado para cumprir no prazo mencionado no título ou fixado pelo próprio juiz ao despachar a inicial da execução, e determinando a citação para o cumprimento da obrigação sob consequência de multa diária. Né? O procedimento da execução das obrigações de fazer em títulos executivos extrajudiciais, aplicável subsidiariamente aos títulos judiciais, ele está previsto nos artigos 815 a 823 do Código de Processo Civil,
aplicáveis ao processo do trabalho, né? E o procedimento vai ser o seguinte: o executado ele vai ser citado para cumprir a obrigação no prazo legal ou fixado pelo juiz. Se o executado não satisfazer a obrigação no prazo designado, será lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, né? Hipótese em que se converterá em indenização. Se a obrigação puder ser satisfeita por terceiro, será lícito ao juiz autorizar requerimento do exequente que aquele que satisfaça a custa do executado. Realizada a prestação, o juiz vai ouvir as partes no prazo de 10 dias e, não havendo impugnação, ele vai considerar satisfeita a obrigação, né? E na obrigação de fazer, quando se convencionar que o executado a satisfaça pessoalmente, o exequente poderá requerer ao juiz que ele assine prazo para cumpri-la, né? E havendo recuso ou mora do executado, sua obrigação pessoal será convertida em perdas e danos, caso em que se observará o procedimento de execução por quantia certa. Pode passar o slide, por favor. Bom, agora sobre a execução em face da fazenda pública, né, os bens da fazenda pública, eles são impenhoráveis, em razão da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público pela administração pública, exceto para os servidores públicos que mantêm vínculo de natureza estatuária com a administração pública. A Justiça do Trabalho, por força do inciso 1 do artigo 114 da Constituição Federal, é competente para dirimir as controvérsias entre os servidores celestiais e a administração pública, né? E as execuções decorrentes de tais processos serão processadas na Justiça do Trabalho até o final, mas aplicando o rito especial previsto nos artigos 534, 535 e 910 do Código de Processo Civil. Conforme Nelson Júnior, compreende-se no conceito de fazenda pública as pessoas jurídicas de direito público interno, ou seja, a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, os territórios e suas respectivas autarquias, bem como as fundações instituídas pelo poder público que tenham um regime de direito público quanto a seus bens. Na Justiça do Trabalho, quando se trata de título executivo judicial, o processo em face da fazenda pública se processa pelo regime da consolidação das leis do trabalho, até a fixação do valor devido. E se aplica o procedimento do artigo 879 da CLT. Havendo embargos, o juiz do trabalho os apreciará e da decisão será cabível o agravo de petição para o TRT. E dirimidos os embargos, a execução se processará pelo regime do precatório, devendo o juiz do trabalho requisitar o pagamento por intermédio do presidente do tribunal competente, que mandará expedir o precatório, que será cumprido pela administração pública, segundo a ordem cronológica de apresentação. Sobre a execução de parcelas sucessivas. Bom, pressupõe uma relação jurídica continuativa, né, de trato sucessivo, ou seja, que envolve parcelas futuras. A CLT disciplina a execução de parcelas sucessivas por tempo determinado e por tempo indeterminado. O artigo 891 da CLT dispõe que, nas prestações sucessivas por tempo determinado, a execução pelo não pagamento de uma prestação compreenderá as que lhe sucederem. E conforme o artigo 892 da CLT, tratando-se de prestações sucessivas por tempo indeterminado, a execução compreenderá inicialmente as prestações devidas até a data do ingresso na execução. Sobre a execução da parcela previdenciária, dispõe o artigo 114, inciso 8º da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 45, competir à Justiça do Trabalho a execução de ofício das contribuições judiciais previstas no artigo 195, inciso 1 e 11, a seus acréscimos legais, decorrente das sentenças que proferir. A questão do fato gerador da contribuição previdenciária sempre foi polêmica na Justiça do Trabalho,
e há quem considere o fato gerador da própria sentença trabalhista, outro já a prestação de serviço. O Tribunal Superior do Trabalho ele firmou entendimento no sentido de que haverá incidência da parcela previdenciária sobre os acordos homologados pela Justiça do Trabalho, sem o reconhecimento de vínculo de emprego. Bom, sobre agora a execução das multas administrativas aplicadas ao empregador pelos órgãos de fiscalização do trabalho. A emenda constitucional número 45 atribui competência à Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregados pelos órgãos de fiscalização das relações do trabalho. A recente lei número 13.015 de 2014, que inseriu o parágrafo 10 no artigo 896 da CLT, embora não tenha tratado da questão da competência, acabou deixando claro que as execuções fiscais de multas administrativas aplicadas ao empregador em razão da fiscalização do trabalho são de competência da Justiça do Trabalho, porque fixou as hipóteses de cabimento de recurso de revista das decisões proferidas nessas ações. A Justiça do Trabalho, embora não tenha uma grande tradição na aplicação da lei de execução fiscal, à face da execução trabalhista, no artigo 889 da CLT, há uma determinação expressa que, nos casos omissos, o juiz do trabalho ele aplique a lei 6.830 de 1980 na execução trabalhista. Embora esses títulos executivos extrajudiciais constem no artigo 876 da CLT, não se trata de um rol taxativo, mas sim um rol exemplificativo, né? Não vedando que os outros títulos executivos extrajudiciais possam ser executados no foro trabalhista, como o executivo fiscal oriundo dos atos de fiscalização do trabalho aplicável ao processo do trabalho. O artigo 784 do Código de Processo Civil dispõe que são títulos executivos extrajudiciais a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, correspondentes aos créditos inscritos na forma da lei. Na Justiça do Trabalho, a execução fiscal das multas administrativas ela vai seguir o seguinte procedimento. A petição inicial de execução, conforme o artigo 6º da Lei 6.830, será instruída com a certidão de dívida ativa e que dela fará parte integrante como se tivesse transcrita. A certidão da dívida ativa tem presunção de certeza e liquidez. O executado ele vai ser citado para o pagamento em 5 dias para pagar essa dívida com juros e multa de mora e encargos indicados na certidão de dívida ativa ou garantir a execução, nos termos do artigo 8º da lei anteriormente mencionada. E não ocorrendo pagamento, vai seguir a penhora. E uma vez garantido o juízo, o executado ele vai poder apresentar os embargos da execução no prazo de 30 dias. E aí, decididos os embargos, vai seguir a expropriação de bens, conforme o artigo 22 e seguintes da Lei 6.830. E será cabível o agravo de petição em face das decisões proferidas nos embargos da execução e também nas decisões terminativas do processo após a fase dos embargos. Agora eu vou passar para a Mariana e ela vai dar continuidade e finalizar o nosso seminário. Boa tarde, dando continuidade no nosso seminário, eu vou começar introduzindo, falando sobre a execução de sentença trabalhista por quantia certa contra devedor solvente. A execução de sentença trabalhista por quantia contra devedor solvente tem como finalidade a execução por quantia certa expropriar do patrimônio do executado, sendo eles bens tanto presentes quanto futuros. Quantia suficiente para saldar seu débito, bem como uma alternativa para cumprir obrigações de fazer ou não fazer, havendo na obrigação de não fazer,
uma atividade transformadora com a finalidade de realização do objeto do fazer ou uma manutenção do não fazer proibido. A execução por quantia certa também é chamada de execução por expropriação, né, como já mencionado, e é a modalidade executória que incide nas circunstâncias em que há uma obrigação do devedor em pagar ao credor quantia certa em dinheiro, através de título executivo judicial ou extrajudicial, podendo dirigir-se a devedores solventes, cujo patrimônio é suficiente para o pagamento da dívida, e insolventes, onde o patrimônio é inferior ao valor da dívida, tendo procedimentos distintos em cada situação. Acerca do procedimento. O procedimento da execução por quantia certa contra o devedor solvente divide-se em 3 fases: a penhora, a arrematação e pagamento. A penhora trata-se da apreensão dos bens do devedor, a arrematação trata-se da sua transação em dinheiro mediante desapropriação, e o pagamento que se dá através da entrega do produto ao exequente. Sobre o procedimento da CLT, né, a Consolidação das Leis do Trabalho apresenta exatamente 17 artigos sobre execução acerca dos artigos 876 e 892. Conforme os procedimentos da CLT, podemos dividir a execução trabalhista nas seguintes fases: a quantificação, que nessa fase o título executivo será liquidado para se chegar ao valor a ser executado. Embora a CLT inclua a liquidação no capítulo da execução, conforme já foi manifestado nos autos, a liquidação não faz parte da execução, pois é um procedimento imediatamente anterior ao início da execução. E B, que é a citação para pagamento. A Consolidação das Leis do Trabalho exige a citação do executado para pagamento da execução ou nomeação de bens à penhora, garantindo a isso o juízo. E C, que é a constrição patrimonial. Nessa fase, se realizará a penhora dos bens do executado, tantos bens quanto os pagadores de crédito. E a defesa do executado, que dá-se por meio de embargos a execução e a impugnação à conta da liquidação, e a CLT disciplina os embargos à execução, bem como a impugnação da conta da liquidação, que está previsto no artigo 884 da CLT. Tanto o exequente como o executado poderão impugnar a conta da liquidação. E, que é a expropriação, que é a praça, a leilão, onde está previsto no artigo 888 da CLT, que disciplina a forma de expropriação dos bens por meio de praças e leilões únicos. Do início da execução trabalhista e da citação do executado, a consolidação ela regulamenta o início da execução e dispõe sobre a possibilidade de o executado pagar a execução ou garantir o juízo, dispondo de forma expressa sobre a necessidade da citação do devedor. Na execução, determina a CLT que a citação seja pessoal e cumprida por oficial de justiça, o que onera a execução e praticamente não tem resultados práticos. Do procedimento de cumprimento de sentença previsto no Código de Processo Civil, no artigo 523. Segundo o artigo 523, o CAPT, o cumprimento definitivo de sentença, se fará a requerimento do exequente, sendo executado intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada a liquidação de sentença, e no caso de decisão sobre parcela introversa. Assim, o cumprimento definitivo de sentença não pode ser iniciado por impulso oficial. Ele depende de provocação do credor em petição que deverá observar os requisitos do artigo 524 do novo Código de Processo Civil, sob pena de determinação de sua correção, sendo executado e intimado para cumprir na forma do artigo 513, no parágrafo 2º. Inovou significativamente o legislador na redação do caput ao estabelecer expressamente o cumprimento definitivo da sentença, que se dará também no caso de decisão sobre parcela introversa. Além disso, prevê o pagamento de débito, seja acrescido de custas, caso houver. Caso não ocorra o pagamento voluntário no prazo, que é o de 15 dias, o débito será acrescido na multa de 10% e também de honorários de advogado de 10%. Esse está previsto no parágrafo 1º. E esse parágrafo
prevê 2 penalidades para o devedor que não cumpre voluntariamente a sentença. A primeira é a fixação de multa de 10% do valor do débito, e segunda é os honorários advocatícios em idêntico percentual, que é de 10%. Da aplicabilidade do artigo 523 do Código de Processo Civil ao processo do trabalho. Diante do avanço do processo civil, ao suprir o processo do trabalho de execução, transformando em fase de cumprimento de sentença com medidas para forçar o devedor a cumprir a decisão, há grandes discussões na doutrina e na jurisprudência sobre a possibilidade de transportar o artigo 523 do Código de Processo Civil para o processo do trabalho. O artigo 435 do Código de Processo Civil e o artigo 523 do Processo Civil também encaixam-se perfeitamente ao processo do trabalho, pois são compatíveis com os princípios que regem a execução trabalhista, que são a ausência automotiva de execução em face do processo de conhecimento, b. lacuna de efetividade de legislação trabalhista, c. celeridade, efetividade e excesso real do trabalhador à justiça do trabalho, d. interpretação sistemática dos artigos 841 e 880 da CLT. Acerca do pretexto extrajudicial da sentença trabalhista não cumprida. A Lei 9.492 de 97, em seu artigo 1º, mediante a interpretação autêntica, nos dá conceito de protesto nos seguintes termos. Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Atualmente, muitos tribunais regionais do trabalho firmaram convênios com cartórios extrajudiciais para viabilizar o protesto de sentença trabalhista não cumprida pelos reclamados como medida de forçar o devedor a quitar a obrigação trabalhista. Inegavelmente, o protesto extrajudicial de sentença não cumprida é um meio de coerção indireta ao devedor, pois é com ele a publicidade de dívida e estará disponível aos órgãos de consulta de proteção ao crédito. Trata-se de um poderoso aliado em prol da efetividade da execução, propiciando coerção indireta ao executado e também a máxima efetividade do princípio da publicidade processual, consagrado no artigo 93 da Constituição Federal. Da certidão negativa de débito trabalhista. A certidão negativa de débito trabalhista, CND, é um documento que comprova a situação da empresa e demonstra que ela não possui dívidas com outros órgãos, negócios ou colaboradores. Ou seja, através desse documento que podemos ver se há um débito pendente que envolva o nome de um negócio. Geralmente, esses débitos são referentes a direitos trabalhistas não pagos aos funcionários, o que diz muito sobre a confiabilidade da empresa. A CNDT foi criada em 2011 pela Lei número 12.440, que surgiu mediante a necessidade de comprovar a inexistência de débitos trabalhistas de forma concreta. Está previsto no artigo 642-A da CLT. Assim concluo a apresentação do nosso seminário. Estou disposta, o nosso grupo está disposto a responder eventuais dúvidas. Obrigada, bom dia.